Atrás dessa cortina aqui tem mágica, não tem, Marcel? Não sei. Tem Vocês mágica. que me digam aí. Então vamos ver essa mágica já. Que espetacular, olha isso. A ideia foi fazer a casa, uma casa bem integrada e totalmente virada para o jardim por motivos Óbvios. óbvios. Cara, isso aqui é muito onírico. Vai ter muita coisa para explorar aqui ainda, né? Vamos lá. Nossa, que máximo, olha isso. Isso que é ducha. Que o Marcel é um cara sensacional e criativo, vocês já viram no primeiro episódio. Mas nesse aqui, ele se superou, porque o jardim onírico dele, da parte de trás da casa dele, é algo de tirar o fôlego. Eu fiquei impressionado com tanta diversidade, criatividade e bom gosto. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente amou. Obrigado, Marcel. Olá pessoal, tudo bem? Ó, um barulhinho de laguinho aqui. Esta figura que é o Marcel, que abriu as portas da casa dele, você já sabe onde eu tô. Então uma tarde maravilhosa aqui, com muito aprendizado, de um paisagismo ímpar, com muita personalidade, e tudo tem história, tudo tem porquê, tudo tem memória afetiva de um lado ou de outro. E eu estou emocionado de estar aqui porque é um cara especial, que veio através de um amigo especial, que é o Rodrigo Rivelino. Queridíssimo. Eu sou fã de plantas, como vocês sabem, e eu sou mais fã ainda de como se usa a estética em favor às plantas, né? Eu mesmo tenho o nosso jardim onírico do nosso jeito, aqui é um jardim onírico de outro jeito, e eu quero que vocês acompanhem com a gente esse episódio que está maravilhoso, e vai ter uma pitadinha extra de algo que a gente não mostrou para vocês. Vocês vão ver uma parte de luminotécnica, de iluminação, design de iluminação, que eu não mostro para vocês, mas que aqui é muito especial. Mais uma vez, obrigado e espero que vocês gostem. A ideia foi fazer a casa, uma casa bem integrada e totalmente virada para o jardim por motivos Óbvios. não precisa nem ser explicado, senão você não estaria aqui, né? Exato. E entre piscina e lago aparecendo para dentro de casa, eu costumo dizer que piscina é uma coisa muito mais para ser vista do que para ser utilizada, né? Você, ao longo do ano, quem tem piscina em casa sabe o que eu vou dizer. Às vezes você... Sabemos. Às vezes você passa um mês e você não entra uma vez, mas você vê ela todo dia. Entre ver uma piscina no formato tradicional, porque as piscinas tradicionais elas pedem áreas impermeáveis em volta, e o lago pede o contrário, pede vida em volta, né? Então eu preferia ter o lago, então eu fiz ele de uma forma onde o deck dá essa... E o fato de ele entrar um pouco por baixo do deck, acho que dá uma impressão que ele é maior do que ele realmente é. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se é uma pergunta que é até pertinente, tá? Porque aqui é onírico. O que é um jardim onírico para você? Olha, eu sonho todo dia com jardim quase, viu? É mesmo? Eu sonho cada dia. Por exemplo, hoje mesmo, nós fechamos um negócio essa semana e deve ser na fila, deve ser o 12º projeto na fila para fazer. Mas à noite eu tive um sonho. A primeira coisa que eu fiz, eu cheguei hoje no escritório e falei para uma das arquitetas, para Ana, falei, Ana,
pega a planta já daquele, mas ela, pô, mas esse aí não é o da vez. Eu falei, mas pega para eu não esquecer, porque eu sonhei com esse jardim pronto. E teve uma ocasião que eu sonhei com isso, então... É bem onírico mesmo. Então... É isso. Tá respondido, tá respondido, tá maravilhoso. Então, e aí, você, além de apaixonado, e aí talvez Freud explica, ou Lacan, né, alguma coisa assim, pra você dar uma investigada, você sonha com os seus projetos. Então, maravilhoso. Também. Maravilhoso. Também, é simples assim. E aqui, na verdade, eu gosto de jardim que muda todo dia, não toda estação. Eu gosto de jardim que muda todo dia. E para ter mudanças todos os dias, você tem que ter muita planta, né? Porque nem todas mudam todos os dias. É verdade. Então, por exemplo, a bola da vez é aquela... Bom, é um parente da tiririca ali, se você for ver, né? Uma ciperácea que veio da Alemanha, eu ganhei de um amigo, um engenheiro agrônomo alemão, e ela é uma planta de brejo. Então eu tive que criar situações para poder ter plantas de brejo, para ter plantas de deserto e para ter plantas tropicais que nós vamos ter lá. E quando faltou espaço, daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre jardim vertical, daí eu comecei a colocar também na parede, né? Quando não tinha mais espaço, a gente jogou na parede. Agora eu tô com problema de espaço, eu tô colocando na área verde do condomínio. Bom, é bom que para você o globo terrestre é o limite, né? Então tá tudo certo. Exatamente. Basta ter luz e água, a gente já pode plantar, né? E aqui quantas espécies de peixinhos você tem, sabe? Cara, assim, em termos de espécies, não temos muitas, não devemos ter 10 espécies diferentes aqui. Mas de quantidade, tem mais de 2.000 peixes aqui. Nossa. Tá? E eu tô vendo que eles estão meio concentrados pro lado de cá. Há algum interesse? Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Quando eu larguei a faculdade, que eu fui para Exalc, que eu fui para São Paulo para me matricular no cursinho e tentar fazer alguma outra coisa, porque eu falei, eu nunca vou ter o que fazer como agrônomo em São Paulo. Sempre muito ligado na minha família. Minha mãe falou assim, tudo bem. Eu fui lá, me matriculei no Etapa, eu ia prestar alguma coisa que eu não sabia o que era. Matriculei para fazer cursinho. Daí a minha mãe falou, olha, só que é o seguinte, você, antes de começar o cursinho, vai buscar suas coisas, você não tem nem roupa aqui, você precisa voltar para Exalc para buscar suas roupas. E no ônibus, eu conheci uma pessoa, né? Sentei do lado de um cara, e ele falou, mas bicho, o que você está fazendo aqui? Eu sou do último ano, você está no primeiro, hoje não é dia de calor, tá no ônibus. Eu falei, não, eu tranquei mesmo, não estava feliz, estava muito chato e tal. Ele falou, mas por quê? Eu falei, o que eu vou fazer em São Paulo com um agrônomo? Ele falou, faz que nem eu, paisagismo. Busca o estágio, paisagismo é legal, tal. Né? Eu falei, como que é isso? Daí ele me falou, falou, poxa, você gosta de planta, não gosta? É a arte de colocar planta próximo, de inserir mesmo nas cidades, tudo mais, dentre outras coisas, tal. Eu falei, pô, legal. Nem cheguei na rodoviária, eu já desci na frente da Exalc, nem fui para minha casa pegar minhas roupas, fui lá tentar ver um estágio que nele tinha me falado. Daí eu fui lá, bati na porta da professora, ela falou, olha, ela está ocupada, tal. Eu falei, não, eu queria falar com ela, eu conheci o estagiário dela, ele falou, a Ana Maria, estagiário? Falou, tá bom. Chamou, saiu, falou, pois não, eu falei, professora, conheci um estagiário seu agora no ônibus, estava interessado em fazer um estágio com paisagismo, não estou me encontrando aqui na faculdade, na verdade eu estou até com a matrícula trancada, mas quem sabe? Ela falou, olha Marcel, eu por causa do meu doutorado já faz 2 anos que eu não tenho estagiário, que eu não pego nenhum estagiário. Eu não sei quem que você encontrou. Que louco. Mais uma vez, eu não sei se eu dormi no ônibus, se eu sonhei, se... Isso foi. Para que acredita em anjo, para que acredita em qualquer coisa. Eu não bebo, não fumo. Nossa, enfim, isso para mim aconteceu. E depois eu insisti tanto com ela, contei essa história para ela, insisti, até que um dia ela falou, olha, eu estou fazendo doutorado, não vou poder te dar muita atenção, mas fica lá no departamento, eu vou pedir para alguém lá dos rapazes te acompanhar, dos rapazes
funcionários da Exalc, te acompanhar no dia a dia e tal. Depois, quando eu puder, eu vou te dando atenção, assim. E eu destranquei minha matrícula depois dessa viagem para pegar minhas roupas na Exalc. Que maravilhoso isso. Então, Você nunca encontrou o cara mais? Nunca mais. Nunca mais encontrei. Você não sabe se esse cara existiu, na real. Não sei se eu não sei se eu dormi no ônibus e sonhei com tudo isso, ou se realmente eu sentei do lado desse cara e ele contou essa história. Isso é claro para mim. Eu lembro da fisionomia da pessoa e nunca mais encontrei. Maravilhoso. É muito louco, né? Eu fico até arrepiado de lembrar, porque isso mudou minha vida, porque a Ana Maria mudou minha vida, né? Porque eu era muito, eu até hoje eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Não sabe? dá para notar. Eu sou até chato, de tanto que eu gosto disso. Eu vejo o paisagismo, eu vejo planta em tudo, né? E eu vou para Disney, enquanto minha filha tá lá na Disney, eu tô vendo os jardins. Eu acho que os jardins da Disney são muito bem feitos. Eu sou assim também. São muito bem feitos. Eu tiro o chapéu, capacidade de fazer cenários que as pessoas têm. Enfim, e eu sempre gostei disso. E a Ana Maria, acho que ela percebeu isso em mim. Então, quando eu me formei, ela não deixou eu fazer outra coisa. Porque eu fazia estágio com o Lorenzi, era legal também. Poderia, eu não sei, talvez pudesse continuar fazendo as excursões com ele. Ela me chamou para ser sócio do marido dela na Alamanda, montar finalmente uma empresa de paisagismo que ele também tinha como hobby, porque ele também era um funcionário público. Que legal. E mudou minha vida, né? Acho que mudou e você mudou a vida de muita gente, tenho certeza. Tomara. Eu tô feliz de estar aqui. Legal. Verdade. Eu estava na Exalc no viveiro, fui dar bronca numa pessoa que estava arrancando umas miosotes, conheci o Lorenzi. Eu estava lá no meu estágio, a professora falou, você precisa levar uma pessoa muito querida que vai vir aqui para acompanhar ele no parque, tudo que ele quiser coletar você deixa, era o Dr. Hermes. E eu tive a sorte de estudar junto com o Gui, que é o dono da Ecosis, que é uma empresa, não sei se já ouviu falar, Ecosis, deve ter ouvido, que foi o precursor, foi quem trouxe esse modelo dos lagos ornamentais que a gente tem hoje, que é um aquarista, ele gosta de ser chamado de aquarista, né? Não é laguista, aprendi com ele também. E daí quando eu falei pro Gui do desafio do lago, ele na hora abraçou. Não é bobo. E o tratamento dele é feito com ozônio, que o Gui trouxe um outro parceiro dele, que foi o Thiago da Engie Soluções. Outro cara, da mesma forma que a Dari nasceu pra Camélia, o Thiago nasceu pra fazer isso, cara. É impressionante como ele é dedicado e competente, tá? Você viu? Vi. Eu tava de olho, eu tô meio desconcentrado. O que é isso? Porque eu não sei se veio com a rocha ou se é alguma coisa que veio junto com... Pode ser. Uma carinha de... Essa ciperácea ela é nova, eu preciso ver o nome, eu tenho o nome, ele já me mandou. Marcelo, mas é tão bom lidar com gente nerd, cara. Obrigado. Que bom. Que bom, né? Que bom. E eu tive a sorte de conviver com essas pessoas, por isso que eu me preocupo daqui pra frente. Eu tive de professor o Dr. Hermes, fui estagiário do Samuel de Mello, a Ana Maria, minha professora na Exalc, doutora, enfim. Então, eu me preocupo quem vai dar aula para os futuros aí. Espero poder passar um pouquinho do que aprendi. Deles, certamente. Eu espero poder passar um pouco do que aprendi. Ali, se você for ver, tem umas coisas muito interessantes aqui que vale a pena você mostrar. Coisas que eu ainda nem sei a espécie exatamente, mas... Você conhece cavalinha? Claro que sim, cavalinha. E a mini cavalinha? Você conhece aquela cavalinha? Não conhecia. Se você der um zoom ali, vale a pena. Paulo, essa que parece um bambuzinho, bem ali, bem fininha, essa aí na margem. Muita gente conhece cavalinha, né? Uma planta até medicinal, né? Parece um bambuzinho. Essa é mini, ela é micro. É micro mesmo. Isso daí ele trouxe da Alemanha também. E essa forração, a Lysimachia, né? A Lysimachia que todo mundo também conhece, dá uma florzinha amarela. Essa é uma Lysimachia de coloração amarela, ali que eu estou usando na margem ali, para cobrir um pouco desse excesso de pedras, né? Que esse lago passou por uma mudança atualmente, né? Ele era um lago com carpas. Ah, com carpas, tá. Ele era um lago com carpas e, enfim, por mais que eu adorasse as carpas, ainda tenho elas, estão lá na Alamanda. Eu tenho outro lago, eu tenho outro jardim, talvez seja onírico também.
Certamente é. Tenho certeza que E eu levei elas para lá, por quê? Porque eu queria ter mais plantas aquáticas, estudar mais elas, Aham. e elas comem, né? Elas comem. Elas carpas comem. São danadinhas. São. E essas ninféias, então, estão recentes aqui. Todo esse lago foi reformado tem 1 mês e meio. Recente. Ele é muito recente. Mas Tifonodoro já estava aqui. Eles já estavam aqui porque essa margem para as carpas já rolava, já funcionava. O que não funcionava era tudo que tem dentro, o tipo de areia também foi mudado, entendi. a filtragem foi mudada, foi tudo planejado para que eu tivesse peixes funcionais e mínimo de trabalho. Eu acho que combina um pouco mais com o nosso ecossistema, né? Tá. Se assemelha mais, eu brinco, parece mais um lago de Bonito do que um lago verdade. da Ásia, né? É verdade, parece de Bonito. Eu já estive em Bonito. Cara, isso aqui é muito onírico. Vai ter muita coisa para explorar aqui ainda, né? Vamos lá. Acho que Vamos lá, vale tem a pena, bastante vocês vão coisa. gostar, porque o que eu tô olhando aqui, vocês não estão olhando aí ainda. Então vamos olhar junto aqui. Você faz uma composição de vasos, né? Mesmo que você pudesse plantar tudo no chão, mas você tem uma composição de vasos terracota. O que é? Assim, tem vários motivos, tá, dessas plantas estarem em vaso. Um é estar em evidência. Aham. Tá? Um deles é esse. Trazer um highlight assim. Isso. É valorizar a planta, colocar ela realmente em evidência. O outro é poder mudar de lugar quando necessário. Por alguns motivos, às vezes a gente precisa lavar ou precisa mexer com alguma coisa. O fato de eu poder mexer com elas, mudar, facilita um pouco. Facilita. Tá? Outra porque alguns vasos são bem antigos, eu tinha em outro lugar, trouxe, eu falei, vai ficar assim. vai continuar no vaso. Eu gosto de vaso de cerâmica e sem impermeabilizar. Eu não gosto quando também. eles são impermeabilizados. Eu gosto quando eles ficam verdes, quando eles ficam verdes. Você é pró musgo? Hashtag Team Musgo? Eu sou muito musgo. Isso aqui é uma Amelia patens, que eles chamaram carinhosamente de Firebush, né? Firebush, não precisa nem falar por que Firebush, né? Arbusto de fogo, porque eu tenho uma Amelia normal, então é fácil para as pessoas entenderem, né? Essa é uma Amelia que apareceu na Flórida, apesar de ser uma planta nativa, ela apareceu essa variegação muito bonita, e ela já naturalmente ela tem essa flor laranja, né? Que remete ao fogo, então talvez... Mesmo sem a flor, eu já acho bonita, sem inflorescência dela. Antes da inflorescência, ela muda de cor a folha, né? É linda. Eu acho você corajoso por ter uma primavera, uma bougainville logo aqui, né? É linda essa, mas ela é meio violenta, não é? Não, eu mantenho ela podada, né? Então, toda vez que ela floresce, eu podo. Floresce, eu podo. Se você for ver, ela já é uma árvore. É uma árvore, Ela é uma tem um arvoreta, caule, né? ela tem um caule bem, Tá grosso, bem grosso ali, ó, dá bem. pra ver, né? Um caule bem... Tem uma madeira boa aqui. É. Essa daqui é aquela que eles chamam de melancia, né? A folha dela é diferente, é uma folha felpuda, né? E é uma planta bem especial. Isso aí são rândias. Essa é a famosa estrela do norte. Cheira, parece menta. É maravilhoso. Essa é a Rândia formosa. Olha que flor maravilhosa. que olha, forte. olha como ela é alongada, né? Super, olha só. Isso aí eu também arranjei em outro jardim onírico que você precisa conhecer aqui em Vinhedo. Pô, vou pegar uma alto. lista aqui com você alto hoje. É uma sálvia, na verdade. Uma sálvia, né? É uma sálvia. Eles chamam de sálvia do México aqui no Brasil, tá? Sálvia mexicana, sálvia do México, tá? E há pouco tempo um amigo meu me mostrou até numa vinícola na África do Sul
Ele parecia um campo de lavanda. Daí ele, por vídeo, falou: olha aqui, lindão. Ele brinca, ele me chama de lindão, né? Um amigo meu querido, o Juliano, cirurgião plástico, meu antigo vizinho. Ele falou: olha aqui, lindão, olha aqui. Quem falou que a lavanda não vai na África? Eu falei: pô, Ju, chega perto porque tá meio estranha essa lavanda. Quando ele chegou, era um campo lindo de sálvia, Salvia volucrata. Eu acho que para chamar polinizador, talvez para uva, ou simplesmente para dar aquele aspecto de um campo de lavanda, de uma coisa francesa. Sul da Provência. Exatamente. E na África do Sul, né? Assim, nos meus projetos eu acabo sempre que possível substituir a lavanda por sálvia. Sálvia. É legal, é bonito. Porque a lavanda ela acaba ficando caneluda depois de um tempo. Se você não cuida bem. Essa daqui é maravilhosa, né? É fácil, né, de cultivo. Sim. Eles chamam de justiça vermelha, né? Justiça, né? É a famosa Megasquepasma. Megasquepasma é o gênero dela. Volumão, né? Volumão. Essas folhas maravilhosas. A minha intenção aqui, além de variedade, é ter uma cerca viva com um aspecto mais natural possível, porque é inevitável, nós estamos num condomínio, né? Então eventualmente vou ter vizinhos, então eu estou tentando em vários níveis, com o cambucá, dizem que é uma das frutas mais gostosas do Brasil, né? Então o cambucá no nível de árvore, a Megasquepasma no nível intermediário, até que o intermediário alto, quebrando a linha reta do muro, e aqui uma forração, nesse caso aqui, eu escolhi a Leciantes azarifolia, que é o solano, chama solano forração. Legal. Que foi atacado por algumas... Eu ia falar agora há pouco, teve alguma caramujo. Não deve ter sido formiga, não. Não, cortadeira não, né? Não, porque quando é cortadeira, folha, ela né? corta mais na lateral. Na lateral, Parabéns, primeiro o chifre de veado que eu vejo aqui, que foi mantido no pote de venda. Vou te dar um de presente, tá? Tá bom. Bem bonito. Muito obrigado, eu sou fã deles e me lembra muito do seu Samuel. Samuel. Até tem uma história interessante que o Lorenzo ele queria fotografar alguns platicérios e ele não conhecia o seu Samuel. E eu era estagiário do seu Samuel. Daí ele falou, pergunta se eu posso ir lá. Obviamente o seu Samuel é um cara muito do bem, né? A gente sabe, quem conheceu sabe disso. Lógico, venha, traga ele. E eu levei o Lorenzo e chegamos lá, o seu Samuel, além de gostar de planta, ele gostava de pinga, ele tinha alambique. Aguardente. E ele não foi nos ver, mas ele falou, vocês não vão sair daí sem experimentar minha pinga predileta. E o Lorenzo fotografando, falou, eu não vou beber e tal. E eu dei um golinho ali, o Lorenzo que nunca dirigia, teve que dirigir, porque eu ia dirigindo o carro dele, né? Nossa, fiquei... No grau. E ali a coleção de aráceas em geral do seu Samuel e principalmente platicério era... De outro mundo, né? Não, de platicério era de outro mundo. Fora isso ele tinha as aráceas, que ele tinha coisas assim que até hoje eu nunca mais vi na vida. A gente fez um episódio muito legal com o Fabiano Bender, do Jardim Biodiverso. Ele ficava lá, ele fica em Bertioga, o jardim dele tá de mudança, mas... E ele herdou, enfim, boa parte da coleção do seu Samuel. E aí ele tá com um Taumatophyllum maravilhoso, híbrido, de Stenobelum com alguma coisa, que eu não sei qual que era. E aí ele falou pra gente no episódio, que quem não viu, os links estão aqui embaixo, sobre essa grande coleção do Samuel. Foi quando eu entrei mais em profundidade na dimensão que foi o Samuel, assim. Eu já tinha ouvido falar de nome, mas... E legal saber que você foi estagiário dele. Sim, seu Samuel Jorge de Mello. Um cara, uma lenda. Querido. E aqui é um Plaumani, né? Sim, o Plaumani, exatamente. Anturium Plaumani. E aqui você fala que no total, são quantas espécies que você estima? Mas eu tenho catalogada isso, né, com a ajuda de bons estagiários, porque dá trabalho, mas temos mais de 500 espécies já. É que a gente, assim, se for parar para ver no detalhe, se você for ver, por exemplo, aqui, né, parece tudo normal, mas, enfim, isso aqui acho que você deve conhecer a Marianinha, né, o Streptosolem jamensoni. Ela não chama atenção agora, ela não é protagonista, não é o momento dela é o inverno. Isso aqui parece uma tiririca, parece um mato, mas é angélica, né, aquela super perfumada. Essa aqui já é outro tipo de liriope, né, essa é a liriope muscari variegata. Aqui ganhei do Luizinho, aqui é uma pitanga
do cerrado, ó, é uma pitanga mesmo ali, Frutinha dando, ali. começando a dar. Quando frutifica é uma delícia, uma pitanga realmente arbustiva. Mas foi o que você disse agora há pouco, né? Assim, é um jardim que tem tantas espécies que você vai criando interesse ao longo do ano, né? Sim. Então você tem plantas que já passaram recentemente, tem outras, tem até a própria aqui, uma begônia arbustiva aqui, né? Sim, essa begônia tem uma história bem interessante. Já comeu cara. flor de begônia? Já, é meio azedinha, né? Azedinha. Posso? Pode, deve. Depois que eu arranquei que eu pergunto. Essa begônia era de um casarão com mais de 100 anos que seria demolido porque tá ia virar azedinho. tá azedinha, né? Uhum. Já passou do ponto. Uhum. E eu fui 2 dias antes, porque ele queria transplantar algumas coisas, que ele ia derrubar o casarão, porque ia virar um condomínio. Daí ele falou, quero tirar essa tal. Daí tava a begônia lá, daí eu falei, e essa begônia? Ah não, isso é mato aqui. Eu falei, posso levar? Vou levar mato pra casa? Na hora, peguei, salvei, ela ia ser Fez bem. engolida pelo trator. E a gente viu lá na coleção do Lorenzi, do Plantarum, que essa begônia que ela nasce com as máculas e depois ela vai perdendo, né? Exatamente. Qual que é aquela lá do fundo, ó? Então, muito bom, muito bom. Essa daí é um pseuderântemo, é um pseuderântemo especial, eu ganhei da dona, da atmosfera, a dona Brenda, querida, tá? Dona Brenda, a gente conheceu querida o dona Brenda, ganhei dela junto com outras, eu vou te mostrar outros pseuderântemos. E confesso que eu não sei qual é a espécie dele até hoje, só sei que é um pseuderântemo. Para quem não conhece pseuderântemo, vou mostrar aqui, tem um pseuderântemo mais famoso de todos, que é esse aqui, ó. Ele é mais comum no paisagismo, o pseuderântemo dessa cor aqui, ó. Só que a dona Brenda não sabe brincar, né? Daí ela falou, você gosta de pseuderântemo? Gosto. Ah, eu vou te mandar alguns. Eu achei que ela ia mandar algumas, 3, 4 mudas desse tipo. Ela me mandou esse, me mandou aquele cinza e me mandou eu vou te mostrar, o mais legal de todos está ali no beat. Se você quiser ver, Queremos eu ver. te mostro. Um preto? Um preto com a flor branca, isso mostra que eu não tenho, não é porque é corintiano que não entra aqui, vai. Oh, ainda bem, né, querido? Você vai ver. E cada um tem uma história, que se a gente for ver... Olha, esse aqui você conhece, obviamente, né? Ali embaixo? Aqui embaixo. Ah, o Rhaphidophora? Isso, exatamente. Aquele ali? Não. Rhaphidophora. Rhaphidophora Tetraesperma. tetraesperma, que é a mini costela de O pessoal Adão, chama né? de mini costela de Adão, mas Que é não uma tem nada a ver, Rhaphidophora. porque não é uma monstera. Não é uma monstera. É. Esse aqui veio comigo, eu fui com o Pompeu em 2011, nós fomos na Landscape Show, trouxemos esse Crinum amabile, esse é o Crinum amabile purple, tá? Não confunda com a Yucca aloifolia purpúrea, né? Esse é outro Não nos cor. confundiremos. E aqui, ó, a dona Brenda, que não sabe brincar, me mandou esse aqui. Agora você vê ele meio marrom, mas tem uma hora do dia que ele é quase preto. Que maravilhoso, olha só. Cara, é maravilhoso, maravilhoso. E aqui uma curiosidade também. Puta, quanto tem de memória esse celular, hein? Se a gente for falar de curiosidade de planta, não vai Pode, dar. eu zerei antes de vir Não vai pra dar. cá. Tá bom, que bom. Essa daqui, você conhece que planta é essa, né? Malamanda. A Lamanda, né? Que dá o nome da nossa empresa, né? A Lamanda Paisagismo. Só que essa é uma lamanda anã, né? Não confunda com a lamanda arbustiva, que já é outra coisa. Tá. Essa é a lamanda shot, Tá. né? Que graças a Deus está sendo novamente... Reclassificada? Não, está voltando a ser utilizada. aham. A gente está encontrando já no mercado. Ah, que legal. E a curiosidade é o seguinte, no início da jardinagem no Brasil foram escritos 3 livros, né? E o segundo livro escrito no Brasil, tá? Essa planta está na capa. Ah, que legal. Muito legal, uma planta nativa, uma planta brasileira, maravilhosa. E, sinceramente, a gente escolheu o nome de Alamanda para a empresa porque começa com a letra A, não é por causa de todas essas histórias. Simplesmente porque Simplificou. não tinha internet na Deixa época, né? mistério Em aí. 96 não tinha internet. é. Então a gente tinha que estar no começo das páginas amarelas, né? Então, Ah, bem mais analógico o pensamento. bem mais analógico. Mas depois, conhecendo mais da história da Alamanda, enfim. E eu vejo uma sequência aqui de alocasia, né? Essa black stem, né? Que Sim, que o pessoal agora chama de talo negro, né? talo negro. Talo negro. E ali tem uma plúmbia, né? Ali atrás.
Essa daí eu comprei como Regal Shields. Agora o nome científico dela, exato dela mesmo, eu não sei qual é. Você acha que é? Te enganaram. Me enganaram? Essa é uma Plumbia. Plumbia. Eu te dou uma Regal Shields, eu Tá tenho. bom, tá bom. Eu te mando. Ele tem a folha maior. Maior e aveludada. É outra tá. planta. Que bom saber. E afinal, qual é? É uma locásia mesmo? É uma uma locásia? É, as duas só. Tá bom. Meu, que maravilhoso. E agora eu ganhei essa daqui, né? Uma locásia. Eu ganhei com uma locásia Portei. Aliás, eu preciso aumentar esse... Ah, é Portei. Essa aqui é a Portei, ó. Aliás, eu preciso pôr água nela. Eu ganhei semana passada, não tá enraizado. Esse aspersor deve estar fechado. Eu preciso Pode abrir. ser, é. Eu preciso abrir, tá sentindo. A gente passou ali para um Danteano ou não? Danteano. Não é? Exatamente. Que legal, esse aqui é uma pitênia. Mas ela... A pitênia, né? A rosinha das pedras, mas ela é amarela. Normalmente ela é vermelha, né? Tá. Isso aqui, todos crinums, tá? Esse aqui é aquele crinum bronco, né? Que parece que tá seco. É que ele é novo, né? Esse ninja ali? Então, não é sininja. Não é? Parece, né? É um tipo de ruélia. Eu ganhei do Luizinho. Eu não sei exatamente, eu preciso ver a espécie. Eu tenho marcada, é uma planta... Isso é novidade. E ela fica linda. Eu tenho ela maior ali do lado da casa. Essa é um galho que quebrou, eu enfiei aí já. Nossa, que máximo, olha isso. Isso que é ducha. Meu Deus. Legal, né? Legal. Maravilhoso. Esse é o peperômia que eu adoro, ó. Vocês conhecem essa peperômia aqui? Eu não conhecia. Chama Encana Baby. Põe a mão nela pra você ver que bacana a textura. Ela é bem dura, assim, parece uma textura de É mesmo, suculenta. é suculenta, parece. Parece uma suculenta, É. né? Eu brinco que a peperômia que deu certo. Essa daí não é aquela que mela. Que... Ah, é, meu. Dá um... Não, ela é uma peperômia rústica. Ela vai bem no Rústica, chão, vai bem na parede, É no bruta. jardim E aposto que vertical. daqui a pouco os taxonomistas vão reclassificar. Ah, vão. Não pode chamar peperômia se for fácil Se de for cuidar. exato. Se não for difícil de cuidar. Né? Infelizmente. E aqui você tem um pouco de samambaias aqui. É, a samambaia jamaica. Aqui. Aqui aquela bromélia, né? Aquela bromélia bem bonita também. Aqui dá uma flor vermelha, bonita. Aqui é uma boa, bela de hortilância aqui, ó. Pô, Esse aqui que chamam de imbê, né? Que você deve conhecer É mais imbê, do que ninguém, né? Não, eu sou um eterno aprendiz, meu caro. Não quiser assoprar. Esse aí é de corizanda. É, a gente tem um exatamente igual a essa casa. E esse aqui é um costo. Você que gosta de costos, deve, quando tá dando flor, esse é maravilhoso. Aquele costos, se eu não me engano, é Ingens. Ele dá uma flor amarela, bem tá. bonita. Tá. Bem bonita. E o camarão ali atrai beija-flor pra caramba também. Sim, sim. Ali uma cerca viva de calistemo, você viu? O calistemo imperial. Tá começando a florescer. Eu uso muito ele como cerca viva alta, assim, quando precisa verticalizar. Legal. Aqui eu brinco que a areca bambu que deu certo. Que não é a mareca bambu, Boa, mas é mano. uma gypsis. É o Gypsies, né? Essa gypsis cabade. E aqui o Danteano, bem Danteano, bonito. tá Bem lindo. bonito, tá bem. Que é uma planta que o J. Pompeu tem feito bastante propaganda, né? Sim, sim, tem feito. É linda, olha só, parece um... Bonito. Lindo. Agora eu tenho o mais bonito. Você que gosta, tem um que você não viu. Eu não vi, passei batido. Passou abatido. Qual? Eu tenho certeza que você vai matar a charada rápido. Não tem Aqui? como ver. Olha a folha O dele. máximo? É esse aquele que o Burle Marx tem a foto. Eu ganhei como Gigantium, Gigante, tá. tá? Que talvez... Aquele que o Burle Marx tem uma foto assim com o rosto no meio da planta. Eu ganhei do Adriano, do Caetê, e ele me falou que é essa planta e que ele é ficando cada vez maior. Agora que ele começou a trepar na parede ali. Se for seguir o exemplo que você me mostrou mais cedo, a folha depois começa a trepar, parece que vai ficando cada vai vez ficando maior, é. Só que eu não tinha espaço, acho que o mais certo seria ter colocado numa árvore, né? Mas eu ainda não tenho árvore alta aqui para ele subir. Mas E pelo menos... E teve uma discussão com a Sandra Toffoli, do jardim, do sítio Roberto Burle Marx, e a gente chegou à conclusão que ele tava com a cara de uma xantosoma, Será? violáceo. É. Porque aí a gente pegou a foto do livro, mas deu um belo de um zoom, você vê a... É maravilhoso, dá um jeito de colocar ela para subir uma árvore. uma Então, estrutura, eu que- precisava...
Eu não sei se você tiver alguma sugestão. Assim, a única coisa que eu tenho mais alto ali seria lá na frente, mas lá na frente não combina com o estilo de jardim. Eu tenho aqui essa tamareira, né, essa silvestre, só que ali toma um pouco de sol ainda à tarde. E de qualquer forma, eu estou feliz que ali o Adriano perdeu o dele, então esse é o único. E ali está mais fácil de eu coletar semente, de eu coletar alguma para fazer muda, né? Aproveitando então as aulas magnas aqui do Marcel, mais um episódio de Jardim Onírico chega ao fim. Curtam, compartilhem, comentem no perfil lá da Alamanda, porque vale a pena. Inscrevam-se no canal do Marcel. Quem quiser fazer cursos, quem quiser só admirar, quem é de outra parte do Brasil, também pode entrar em contato por lá, que vale a pena. De novo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Rodrigo Rivelino, por ter feito a ponte. Queridaço. Dom Rodrigo. Valeu. Mais uma vez. Obrigado. Voltem sempre. Voltarei, porque faltou um monte de coisa. Com certeza. E eu você quero, não viu nada e eu quero ir no seu escritório. Vamos lá, você vai ver. Fora, gravado. Tá gravado, fora um monte de coisa que ele prometeu, que ele vai fazer a ponte com gente muito legal aí. Então tem um monte de episódio legal por vir. Até a próxima. Tchau. Valeu.